Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos juntos a Palavra de Deus. É com muita alegria que estamos continuando essa jornada de conhecimento do nosso Senhor e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais da justiça de Deus e do amor de Deus. Hoje então é quarta-feira, dia 19 de março, e o nosso tema é Chamados a estabelecer a justiça. Quando você vai até o Antigo Testamento e começa a ver as mensagens de Deus através dos profetas, uma das grandes funções dos profetas era dizer para o povo de Israel, e principalmente para os reis que existiam naquela época, quando o povo agia com maldade, com injustiça. Muitas vezes os profetas tinham que apontar o dedo mesmo para o rei para mostrar que eles estavam errados. Quem não se lembra da história de Elias e Acabe, quando Elias teve que realmente encarar o rei de frente e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Ele teve que encarar a esposa dele, Jezabel, a dita Jezabel, a rainha, a pior rainha que já existiu no povo de Israel, aquela fenícia que estava lá levando o povo de Deus para longe do Senhor. Ele encarou também vários profetas que se destacavam como mensageiros dos deuses, dos demônios, que é o que a palavra de Deus nos diz. E não somente ele, a gente pode se lembrar também do profeta Natã, que disse que Davi estava em pecado. Que coragem, hein? Falar isso na frente de um rei é complicado. Algumas pessoas se destacaram por mostrarem a verdade, e umas pagaram com a própria vida, quando disseram para o rei ou para os governantes que eles estavam em erro. Muitas se fala hoje em dia sobre o feminismo, sobre a defesa das mulheres, e está correto, você tem que defender mesmo os direitos das mulheres. Mas no Antigo Testamento, Deus já dava direitos e proteção, ainda que respeitando a cultura, para que as mulheres fossem protegidas. Deus sempre se preocupou com os órfãos, com as viúvas e com todas as pessoas que precisavam de ajuda. Muitas vezes apareciam em Israel pessoas que eram estrangeiros. Deus dava ordem para que o povo de Israel protegesse os estrangeiros e disse, olha, vocês foram estrangeiros também, então devem proteger e cuidar dos estrangeiros que estão morando na terra de Israel. Eu quero ler com você agora um pedacinho, um trecho do livro de Isaías, um grande profeta que realmente encarou vários reis de Israel, inclusive um dos reis de Israel mandou matá-lo, para você ter uma ideia de como a função de profeta não é fácil, mas quando a gente é fiel a Deus, temos um céu nos esperando. Leia comigo agora, nesse momento, o livro de Isaías, no capítulo 10, versos 1 a 3, e nos mostra aqui hoje que o nosso Deus nos chama para estabelecer a justiça e o juízo do nosso Deus. Isaías capítulo 10, versos 1 a 3. Ai dos que decretam leis injustas, do que descrevem leis de opressão. Deus odeia quem pratica injustiça. Deus odeia o mal. E quem faz leis para prejudicar, para se dar bem, aí é um aviso para quem é político, vai se dar mal. Porque o nosso Deus julga com justiça. Para negarem a justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Aqui Deus é muito enfático e direto ao dizer que muitas leis que são feitas apenas para dar poder, privilégio e riqueza para as pessoas que estão lá no dito poder, que estão governando, e que muitas vezes acontecem injustiças. Mas Deus diz o seguinte, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Nós sempre temos que obedecer a todas as leis, seja elas quais forem, desde que não vão contra os princípios da palavra de Deus. Nosso Brasil, a maior carta que nós temos é a nossa Constituição. Teoricamente, ela está acima de tudo, inclusive das religiões, e todos nós temos o dever e a obrigação de cumpri-la. Mas quando vai contra a palavra de Deus, vai contra a mensagem do Senhor, nós não temos dúvida. Antes obedecer a Deus do que a lei dos homens, ou as leis que os homens fazem. A nossa lição pede ainda para que a gente leia o Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Vamos então ao Novo Testamento, Mateus, capítulo 23, verso 23 até o verso 30. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Aqui Jesus nos diz que haviam pessoas, líderes religiosos, que faziam o que era correto, davam dízimo, faziam o que era certo. Mas o mais importante, que é a essência da lei de Deus, que é o amor e a justiça, isso elas não faziam. E Jesus disse, ai de vocês. Ai de vocês que
são cristãos apenas por fora, mas o coração está longe de Deus. Ações, obras não salvam, e sim a fé no Senhor Jesus. E aí continua a palavra de Deus. Guias cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Aqui Jesus reforça que o coração estava sujo, mesmo que as ações exteriores eram ações boas. E nós não devemos ser hipócritas, mas cristãos sinceros, que entregam a vida e o coração a Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Foi um discurso forte de Jesus, hein? E continua. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Aí Jesus continua, verso 31, assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. As palavras de hoje eu sei que são palavras duras, mas são palavras importantes. Deus ama a justiça. E a justiça de Deus, ela está ligada ao amor de Deus. Não basta eu ir à igreja no sábado, no domingo, ou qualquer dia que você costuma ir à igreja. Não basta apenas congregar, não basta devolver dízimo, oferta, e nem mesmo ajudar o próximo, que é o segundo grande mandamento, a gente tem que ajudar mesmo, mas tem que ser motivado pelo amor. Se a essência da lei não for o amor, a justiça e a fé, não vai para frente. Não é de Deus, não vem do coração dele, e não tem serventia, não tem lucro espiritual para a gente. Como é bom quando somos usados por Deus como instrumentos dele, movidos pelo amor, transbordando em amor. Isso sim tem significado. Isso sim faz a diferença. E eu convido você a entregar sua vida a Jesus e fazer a diferença. Ser um instrumento nas mãos do nosso maravilhoso Deus. Um Deus de amor, um Deus de justiça. E o elo que nos ajuda é a fé em Cristo. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos pelo teu cuidado e te agradecemos pelo teu amor. Sabemos, Pai, que somos pequenos, mas precisamos da tua ajuda para que possamos cumprir a tua vontade e fazer aquilo que é certo e correto aos teus olhos como um fruto, como um resultado, como uma resposta do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu irmão e minha irmã, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para o nosso estudo da Palavra de Deus aqui no canal Professor Rodrigo Batista. Tchau, tchau.